Você conhece o Igor Coronado, Mauro? Eu confesso que eu só passei a conhecer depois desse zum aí dele pro Corinthians ou pro Brasil. É o jogador de rede social, né? Agora tem isso. Alguém descobre um jogador, aí começa a repetir o nome dele na rede social, aí a torcida de determinado time fala: esse cara joga pra cacete, tem que contratar. E aí fica esse frenesi. É isso. O cara tem uma carreira em times pequenos, na Itália e tal, aí tá lá no chamado mundo árabe há um tempão. Jogou naquele Al Sharjah, lembra? Quem falava bem o nome do Al Sharjah era o João Canalha. Gostava de falar Al Sharjah, lembra? Al É Sharjah. isso, E é era isso. divertido isso. Aí tá lá no Alt Rádio há um tempão, e agora descobriram que esse rapaz vai solucionar todos os problemas do Flamengo, do Corinthians, sei lá onde mais quem. Já se falou dele do Flamengo, agora do Corinthians. Mas sabe, a questão do Corinthians não é de contratar A, B ou C. O Corinthians tem um diretor de futebol que mandou de cara acabou a farra, né? Agora teve a história da roupa verde nos Você coletivos do viu isso? Corinthians. Rapaz. Teve isso, né? E teve também o Zubeldia, bom jogador, na rede social, né? Vocês viram isso? Alguém Isso mesmo. questionou, o Corinthians procurava um técnico. Aí ele começou a interagir com a galera ali na rede social, aí alguém falou, e o Zubeldia? Gente, o Zubeldia foi campeão da Sul-Americana em cima do Fortaleza e eliminou o São Paulo, do técnico da seleção, Dorival Júnior. Então é um nome bem conhecido. E foi especuladíssimo no São Paulo, muito falado no São Exato. Paulo, semanas antes desse acontecimento. Então não estamos falando de um nome estranho, e sim de um nome que estava na mídia há um bom tempo. Um técnico argentino que estava sendo discutido há um bom tempo. Aí ele respondeu: bom jogador. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Como é que o futebol do Corinthians pode estar entregue a alguém que demonstra total desconhecimento? Acho que o Zubeldia é um jogador técnico. Pô, pelo amor de Deus. E esse negócio agora da roupa verde é um negócio até que a gente trata Ô, como Mauro, folclore, porque é Mauro, folclórico. Mauro, me explica essa história da roupa verde que eu tô por fora. Não, ele, ele, Ah, ele, foi. ele foi apresentar o Fabinho Soldado, Casão, como novo diretor de futebol, e ele pediu aos jornalistas que não utilizem peças verdes de roupa, quando forem ao Corinthians, para entrevistar as pessoas, para fazer parte Nossa. da coletiva. Cara, o jornalista não é funcionário do Corinthians. Ele É. pode até determinar que os funcionários não usem verde, põe no contrato do trabalho, sei lá, se isso é possível, mas o cara vai lá fazer um trabalho. É mais ou menos o Ô, seguinte: você Mauro, imagina Mauro, só o uma cara coisa. que. O Magrão, o Sócrates, ele tinha um Fiat sem vergonha, pequenininho, verde. Ele ia todo dia treinar com o Fiat verde. Lá dentro, punha lá o Fiat verde. Ninguém falava nada, Pois porque é, ninguém. Na realidade, não era só porque era o Sócrates. É porque naquela época ninguém ligava para isso. Você só não podia ir com a camisa do Palmeiras dentro do clube. A sim. cor, ninguém ligava. Pois é, ele mandou essa, e assim, a gente tem que entender que ele falou isso num contexto em que o Corinthians se arrasta, gente, com uma gestão que parece ser pior do que a anterior. A gestão anterior colocou o Corinthians numa situação terrível, de uma dívida absurda. E aí, esses que entraram agora, nos primeiras semanas, né? Que não teriam 2 meses, eles parecem piores que os seus antecessores. E ainda tem uma pérola dessa, quer dizer, aí vai virando meme, vai virando piada. Realmente não dá. Não dá para esperar que alguém que protagoniza esse tipo de pataquada possa tirar o Corinthians de uma situação tão ruim. Então a questão não adianta trazer o Igor Coronado. Pode trazer o Igor Coronado, pode trazer qualquer outro Igor aí, não vai adiantar nada. Porque o futebol do Corinthians está com gente à frente que não tem capacidade para fazer uma boa gestão, para entender o que está se passando. Né? O Zubeldia, bom jogador. Ô, Tirone, só rapidinho do Bom Igor jogador. Coronado. Fala. É do Igor Coronado, né? Ele tá desde 2018-19, a temporada 18-19, lá no Al Sharjah. E de lá para cá, ele não fez nenhuma temporada com 40 jogos. Eu sei que não necessariamente isso não vai ser uma regra para ele, mas é um cara que tá. A última vez que ele conseguiu fazer 40 jogos foi em 2017 no Palermo. E no futebol brasileiro a gente sabe que essa questão física importa muito, e é o cara que não dá para achar normal que ele vai ganhar mais de 1 milhão e pouco, segundo a reportagem do Bruno Andrade que ele soltou agora faz 2, 3 dias. Um cara que não joga 40 jogos no ano, sendo que a temporada do futebol brasileiro tem 60, 70, 80 jogos, dependendo do time que você tiver. Então é uma aposta alta para um time que está com essa questão. Outro dia o diretor do Corinthians deu entrevista para o PVC, para a Domitila, já deu entrevista em outros veículos falando: a gente precisa de 3 gestões para acertar o Corinthians.
E aí, eles têm o diagnóstico, eles têm lá a auditoria indicando que talvez a dívida chegue a 2 bilhões e não sei o quê, só que todos os movimentos são na direção contrária, não é nenhum movimento de consertar, de corrigir esse problema, não. É um movimento desesperado, populista, não sei qual que é o termo, para deixar o Corinthians com bons jogadores, com boas contratações, num time que está com todos esses problemas financeiros e tudo isso diagnosticado, não é que está escondido, não é que eles estão... Não, o diretor está dando entrevista num dia e no outro anunciando um jogador que não joga uma temporada de 40 jogos há 6, 7 anos, sendo contratado por mais de 1,5 milhão por mês. Então, assim, é um negócio realmente surreal, é um negócio que o Corinthians vê o problema e em vez de corrigir, caminhar, tentar mudar, não, caminha velozmente na direção do problema. É um negócio realmente surreal que estão fazendo com o Corinthians. Impressionante. Ô, Arnaldo, o Danilo falou sobre jogadores que fazem 40 jogos por temporada, que tem que pensar nisso na temporada brasileira. São Paulo não pensou nisso no caso do Rames, deu no que deu. O cara foi embora sem jogar. E dentro de campo, São Paulo vai lá e perde para a Ponte Preta 2-0. E ressuscitaram o Rames, porque com o Rames a gente teria ganhado, muita gente foi. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Todo mundo lá atrás é o Luciano, né? Agora o camisa 10 é o Luciano, saiu o Ramos Rodrigues. O futebol é incrível, né? Isso menos de uma semana depois de ter vencido o Palmeiras pela Supercopa e tudo mais. Mas eu acho que o São Paulo foi bem mal em Campinas por diversos fatores, Tironi. Acho que a estratégia foi equivocada de levar os titulares, ainda mais com vários jogadores se lesionando nesse início de temporada e mais um no sábado, o Wellington Rato. Então, achei a estratégia equivocada da parte da comissão técnica. E também, durante o jogo, as escolhas, as trocas do Carpini não funcionaram. A Ponte Preta, com um time bem limitado, mas aguerrido, venceu. E tem umas coisas no futebol paulista também que são... eu não resisto. É inacreditável, e o campeonato ele é pensado... tem um ano para pensar o campeonato, que essa coisa persista da torcida única, com jogos agora em Campinas também. É uma coisa bizarra. Aí, assim, tem aquela peculiaridade. Guarani e Ponte Preta na mesma chave, então eles não se enfrentam. Então tem time que joga 2 vezes, né? Joga contra Guarani e Ponte Preta. É o caso do São Paulo. O São Paulo vai jogar contra a Ponte Preta, já jogou, e contra o Guarani, as 2 vezes em Campinas, as 2 vezes sem torcida. É inacreditável. É tudo mal. Você tem um campeonato de 12 rodadas, então o São Paulo já visitou o Corinthians sem torcida, Ponte Preta sem torcida, Guarani sem torcida. São umas coisas que, de fato, difícil de compreensão. Mas não foi por causa da ausência do Ramos que o São Paulo perdeu em Campinas, não. Agora, Tironi, tem uma situação aí, né? Não existe ainda um time base ideal. O Lucas está machucado, enquanto o Lucas estiver machucado, ninguém está conseguindo substituí-lo. Ainda tem muita coisa a acertar, até porque a temporada está começando mesmo. Os jogos mais difíceis vêm por aí. O São Paulo teve uma semana mágica no início da temporada, porque ela reunia Corinthians em Itaquera, Palmeiras, Supercopa. Mas o trabalho do Carpini de formar a equipe, de achar as melhores soluções, ainda está bem no início. E acho que tem uma coisa que está chamando a atenção no início do trabalho dele, que é a questão das substituições. E também isso foi objeto, além da ausência do Rames, das ponderações, das críticas pós-jogo. O Carpini demorou de novo para mexer, morreu sem queimar a última substituição num início de temporada, num calor infernal, com um banco bem razoável. Isso não foi perguntado para ele. Se eu fosse fazer uma pergunta para ele, eu falei, por que você tem atrasado tanto as trocas e por que você, por vezes, nesse início de temporada, não faz todas as trocas? Isso não perguntaram para ele até agora. Com Rames ou sem Rames. Pois isso não entrou na pauta, isso da coletiva aí. Ô Casão, essa primeira derrota do São Paulo para botar um pouquinho o pezinho no chão, já estavam falando, não, porque o Carpini, porque tá todo mundo carpinizado, para dar uma segurada? O Casão fez o Santos ontem. Tem clássico, né, Casão? É verdade, você fez o Santos. Pode falar também. Fiz, mas eu fiz o São Paulo no meio da semana, contra o Água Santa, e jogou muito bem com um time
sei lá, time B, time reserva, ou misto, jogou muito bem contra o Água Santa. Eu acho o seguinte, todo início, principalmente esse início, se você for comparar, você quebrar o tabu e ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras com uma derrota para a Ponte lá em Campinas, é muito desproporcional, né? Porque a realidade mesmo de São Paulo, de todos os times aqui em São Paulo, menos o Palmeiras, que ele é bem superior a todos os outros aqui, é isso, cara. Você ganha, você vai jogar fora contra a Ponte, apesar da Ponte estar com um time, né, não é mais aquela Ponte fortíssima, que lota o estádio, que tem aquela pressão, mas é uma equipe boa, aguerrida, que luta e venceu a partida. Não é fácil jogar com a Ponte está bem no campeonato. A Ponte está fazendo um ótimo campeonato paulista, né? Então é um encontro difícil. E em relação ao Rames Rodrigues, é o seguinte, eu fico pensando, ele não pegou na bola no Morumbi. Você acha que ele ia pegar na bola lá no Moisés Lucarelli, com a Ponte chegando, marcando em cima, empolgada, atropelando? Cara, gente, vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção, que o Rames chegou há pouco tempo no Brasil, ele nem passou em Campinas ainda. Ele nem foi lá, ele nem sabe como é jogar no Moisés Lucarelli e nem no Brinco de Ouro. E nem no interior aqui de São Paulo, né? Bom, enfim. Então eu acho que o São Paulo é uma questão normal. Eu acho que os times vão sofrer lá em Campinas, contra a Ponte, principalmente. Todos eles. Até o Palmeiras já jogou com a Ponte, Danilo? Palmeiras vai jogar com a Ponte no mata-mata, eles são do mesmo grupo. Pode ser no mata-mata. Do mesmo grupo. Mas é verdade, é verdade. E vai jogar em casa, né? Não vai ser no Moisés Lucarelli. Enfim, a Ponte fora de casa, ela é mais fácil de você enfrentar. O forte dessa Ponte aí é jogar lá no Moisés Lucarelli. É uma equipe sólida, uma equipe que marca muito bem, uma equipe que coloca uma intensidade acima, colocou acima do São Paulo, uma intensidade, mas eu não vejo um problema assim. Eu acho que tem que ter um meio termo, né? Passou aquela semana, o Carpini era o máximo. Perdeu para a Ponte, o Carpini está errando tudo. Não é, no futebol não é isso. Ele nem acertou tudo contra o Palmeiras e contra o Corinthians e nem errou tudo contra a Ponte. O São Paulo está precisando encontrar o equilíbrio. Aquela semana, ela está está dando dificuldade de análise, né? Está desequilibrado, né? Aquela semana foi muito acima da média.